Nesse vídeo você vai acompanhar o processo acelerado que fiz dessa pintura, que demorei aproximadamente 5 horas para finalizar. Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar um novo método para você melhorar absurdamente os seus desenhos. Na realidade é um novo método para você, né? Porque provavelmente você não tem feito isso. E sem mais delongas eu quero dizer a você que o método que eu uso, o que eu vou dizer a você é aquilo que eu uso para melhorar os meus desenhos e o que eu vi uma mudança grande no meu trabalho, tanto nos desenhos como também na pintura. O método é metas. Você tem que ter metas para você ter uma mudança nos seus desenhos. Eu vou dizer quais as metas que eu faço, não é assim simples, metas. Você já ouviu falar sobre metas, mas eu vou te mostrar, eu vou falar a maneira como eu utilizo metas para melhorar. Na realidade, quando eu comecei a usar essas metas como uso hoje, foi que o meu desenho, tanto o meu desenho como a minha pintura, melhorou bastante. Melhorou, na realidade, absurdamente, certo? O termo de metas, ou o sentido de metas, é muito usado em empreendedorismo, usado em empresas, e usado de várias maneiras, mas eu não vejo muito as pessoas que praticam desenho ou pintura falar que usam metas. Por exemplo, em canais do YouTube ou em revistas de desenho, livros de desenho ou de pintura, eu dificilmente vejo alguém falar sobre metas. Na realidade, eu não lembro de alguém que fale sobre isso, né? Mas eu, por acompanhar ou por gostar de questões relacionadas a empreendedorismo, por acompanhar também atletas, né, e por assistir documentários, enfim, gostar de saber como é que os atletas eles trabalham para ter uma melhor performance. Assim também eu vi a questão de metas, para que a pessoa tenha resultados melhores. E eu vou dizer a você dois tipos de metas, dois tipos de metas que eu uso. Eu comecei a usar há um tempo atrás e vi uma grande mudança e de lá para cá eu nunca mais deixei de usar. Tanto é que uso até hoje. Esses dois tipos de metas é isso que tem me feito crescer e melhorar nos meus desenhos e nos meus trabalhos cada vez mais. Então, a primeira meta é a seguinte, é a meta de tempo mínimo por dia. Isso é muito interessante, porque você tem que se forçar a desenhar. Às vezes você não quer desenhar por causa que você não gosta do seu trabalho. Já tem vídeos aqui no canal que eu falei também sobre isso. Você tem que desenhar para aprender e não para ficar bonito. Quanto mais você errar, mais você vai aprender, né? Mais você vai praticar, e quanto mais praticar, mais você vai melhorar o seu desenho, o seu traço, sua pintura, o seu trabalho. A primeira meta é essa. Parece um negócio simples, parece uma coisa que você quer pular o vídeo, não quer assistir até o final, mas eu aconselho você a assistir até o final e entender esse processo que eu faço e você também deve fazer com os seus desenhos. Meta de tempo mínimo por dia. Por exemplo, você pensa que se você desenhar 1 hora por dia é pouco. Talvez você já teve muitas oportunidades. Na verdade, todo dia você tem a oportunidade de desenhar 1 hora, né? Então você às vezes não quer desenhar 1 hora porque às vezes você coloca uma meta de desenhar 4 horas por dia, 3 horas por dia, igual pessoas que estão estudando para concurso público, que estuda 6, 8 horas por dia ou mais. Então você pensa que 1 hora não vai fazer efeito. Agora a pergunta que eu faço a você é a seguinte, você que ficou até aqui ao vídeo, a minha pergunta é a seguinte, se você tivesse desenhado 1 hora por dia nos últimos 4 anos, como você acha que estaria o seu desenho ou a sua pintura hoje? Isso é que é fantástico, porque se você desenhar 1 hora por dia, durante um ano, você vai ter 365 horas a mais de desenho. Em 2 anos você vai ter mais de 700 horas, né? Então imagine se você faz isso 1 hora por dia, né? Eu já falei aqui o tanto de horas, você pode usar aí, pegar a calculadora e usar, você pode brincar em ver quanto tempo poderia ser por dia, horas por dia que você poderia estar estudando. Então imagine se você ficar 2 horas por dia. 2 horas, parece simples, parece rápido. Talvez você não tenha paciência de ficar 2 horas por dia direto, assim, as 2 horas direto, mas você pode ficar 1 hora de manhã e 1 hora no final da tarde ou 1 hora à noite. Imagine se você ficar 2 horas por dia. Durante um ano, você vai estar desenhando e vai estar praticando pintura
durante mais de 700 horas. Né? Então, essa meta de tempo, ela é espetacular. Eu queria ter ouvido isso antes, eu queria ter aprendido isso antes, eu queria ter visto isso no YouTube, mas é como eu disse a você, poucas pessoas falam sobre isso, sobre essa questão de meta para desenhar. Talvez porque muitos desenhistas, eles nem desenham sem nem olhar o tempo passar. Eu estou falando isso para você que quer ter uma mudança absurda e melhorar logo, começar a melhorar seus desenhos a partir de hoje. É isso que você tem que fazer. Primeira coisa, 2 metas que eu faço. A primeira é essa. É a meta de tempo mínimo por dia. Você vai colocar ali 1 hora por dia ou meia hora por dia. Outra coisa muito importante é lembrar de construir o hábito de desenhar todo dia. Então o que é que você tem que fazer? Vamos dizer que você esqueceu de cumprir essa 1 hora mínima por dia de desenho. Aí você só lembrou de noite de 10 horas. Você está com sono e não quer ficar desenhando. Eu aconselho você a pegar uma folha e um lápis e desenhar por 1 minuto ou por 5 minutos. Só para que você se esforce a desenhar todo dia, para que no seu cérebro você não perca o hábito de desenhar todo dia. O conselho que eu dou a você para que você não fique nenhum dia sem desenhar é você começar logo de manhã. De manhã você fica ali 20 minutos desenhando. Eu garanto a você que se você parar para ficar 20 minutos desenhando, você vai desenhar mais do que 20 minutos. Isso é outra coisa que eu aprendi que é muito interessante. Que movimento gera energia. Às vezes você não está com vontade de fazer aquele desenho, mas se você fizer, se você começar, isso vai gerar energia. É igual se você fosse caminhar, por exemplo, correr. Se você fosse correr, pegue um dia que você não está com vontade de correr. Você vai lá no lugar onde é para correr, você diz, eu não estou com vontade de correr, mas eu vou caminhar. Daqui a pouco que você começa a caminhar, você vai começar a caminhar mais rápido. Daqui a pouco, quando o movimento gerar energia, né, o seu corpo esquentar, você já está correndo ali. Então você não queria, mas já está fazendo. Então a primeira meta é essa. Meta de tempo mínimo por dia. A segunda meta também é muito importante e muito interessante, que é a meta de quantidade de desenhos para finalizar e não para ficar bonito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, na maioria das vezes nós, ou a maioria das pessoas que estão desenhando, elas querem muito fazer um desenho bonito, e por não fazer um desenho bonito, acaba não fazendo um desenho feio, né? Não fazendo muitos desenhos feios, mas aí é que está. Se você fizer muitos desenhos feios, você vai aprender e aí sim você vai ficar cada vez mais desenhando desenhos bonitos. Agora, para você desenhar um desenho bonito, é lógico que você tem que fazer vários desenhos feios. É assim que acontece, é assim com tudo. Para você desenhar, para você praticar uma música no violão e tocar uma excelente música no violão, você vai ter que tocar várias coisas feias, várias notas você vai ter que errar. Então você vai ter que tocar feio por muito tempo, por um certo tempo, vamos dizer assim, para depois sair uma nota bonita. Né? Então, para depois sair uma música bem feita, bem tocada. Então, da mesma maneira serve com desenho. A segunda meta é a meta de quantidade de desenhos para finalizar e não para ficar bonito. Então, tire da sua cabeça essa coisa de desenhar para ficar bonito. Você tem que desenhar para aprender. A melhor coisa que você pode fazer é desenhar para aprender, porque é assim que você vai melhorar o seu trabalho e não desenhar para ficar bonito. Na realidade, essa meta eu faço da seguinte maneira. Eu coloco uma meta de fazer 10 pinturas, 50 pinturas. Por exemplo, eu estava desenhando de cabeça para baixo, até hoje desenho, tem desenhos aqui no canal que eu fiz de cabeça para baixo. Eu disse, eu vou chegar aos 50 desenhos que eu vou fazer de cabeça para baixo. Eu já expliquei o porquê que eu faço desenho de cabeça para baixo, enfim, não vou falar. Mas eu disse, eu vou chegar aos 50 desenhos. Eu fiz os primeiros 3, 4 desenhos, estava feio, estava horrível. Né? E eu disse, eu vou chegar aos primeiros 50 desenhos. Eu não vou esperar nada bonito até os 50. Quando eu cheguei nos 50, eu disse assim, eu não vou esperar nada bonito até os 100. Quando eu cheguei nos 100, eu disse, eu não vou esperar nada bonito até os 150. E até hoje eu já fiz mais de 200 desenhos só com essa meta de fazer quantidade. É a meta de quantidade. A primeira meta que eu falei é a meta de tempo, mínimo por dia. Essa segunda meta é a meta de quantidade de desenhos para finalizar. Né? Essa pintura que você está vendo eu fazendo, eu tenho uma meta
de chegar até 50 pinturas dessa aqui no canal. Eu não vou esperar, eu tenho mandado essas pinturas que eu tenho feito para alguns amigos que também desenham, amigos meus do WhatsApp, e as pessoas têm dito, caramba, que desenho massa, que pintura massa e tal, e eu tenho dito assim a eles, né, legal vai ficar daqui a 50 pinturas. Então eu tô dizendo aqui para você aquilo que eu pratico. Eu faço uma meta de quantidade, então eu não espero desenhos muito bonitos ou pinturas muito bonitas até a de número 50. Então você vai ver aqui no canal eu fazer, daqui a pouco eu chego à pintura de número 10, e eu vou falar quando fizer a pintura de número 10, daqui a pouco eu vou chegar à pintura de número 20, daqui a pouco a de 30, 50. Né? Então eu pratico isso, eu fiz isso com os desenhos de cabeça para baixo e eu vi mudança, eu vi melhora. Quando eu disse que ia chegar até o de número 50, 100, 150, e eu vi melhora, e até hoje eu desenhei uns 200 desenhos de cabeça para baixo. Eu vi mudança, né, com essa meta de quantidade. Então eu aconselho isso a você, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho visto, uma mudança absurda em melhorar os meus desenhos e as minhas pinturas. Meta de quantidade para finalizar. Por exemplo, esse desenho que eu fiz, que você está vendo o processo acelerado dele, eu finalizei ele. Mas tem muita coisa que eu acredito que deve se melhorar. Aí eu tenho que estudar ainda, eu tenho que melhorar, eu tenho que praticar, eu tenho que errar muito. Quanto mais eu errar, mais eu vou aprender. Mas mesmo assim eu finalizei e coloquei a pintura aqui no canal, né? Então, assim como eu estou fazendo com os meus desenhos e as minhas pinturas, eu estou fazendo esse vídeo para dizer aqui a você aquilo que eu utilizo comigo que está tendo resultado. Meta de quantidade de desenhos para finalizar. A ideia é finalizar e não ficar bonito, né? Finalize. Você faz o desenho, começa a pintura, começa o desenho e finaliza ele, certo? Faz a meta. Começa o primeiro desenho hoje para você finalizar, ou desenho com rachuras, ou pintura, ou caricatura, não interessa. Você começa o primeiro hoje. Finalizou? Finalizou. Beleza. Agora você diz, eu quero finalizar mais 10 desenhos. Eu não vou fazer para ficar bonito. Eu vou fazer para me divertir, eu vou fazer para pintar, eu vou fazer para estudar desenho. Eu não vou esperar ficar bonito, mas eu vou dar o meu melhor. Então eu vou fazer para finalizar. Esse é o meu melhor. Mas eu espero chegar nos 10. Você faz isso, daqui a pouco você diz, agora que eu cheguei em 10 eu quero chegar em 20, daqui a pouco 30, 40, 50. Quando você comparar o primeiro com o de número 50, você vai ver uma mudança absurda, simplesmente com essa meta simples de quantidade de desenhos para finalizar, sem se preocupar em ficar bonito. Para encerrar o vídeo eu quero dizer o seguinte, guarde seus desenhos, porque você vai acompanhar a sua mudança, a sua melhora. Eu tenho os 200 desenhos que eu fiz de cabeça para baixo, eu estou guardando essas pinturas que eu tenho feito aqui no canal, e daqui a 20, 30, 40, 50 pinturas eu estarei vendo a mudança, estarei postando nas redes sociais, estarei postando aqui no canal e acompanhando, eu mesmo acompanhando a minha mudança. Então eu desejo também que você pegue essas 3 dicas que eu te dei e você assim faça também nos seus desenhos e você tenha uma mudança absurda com os seus desenhos e comece a melhorar os seus desenhos a partir de hoje. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.